Ok, então nós vamos para a nossa primeira aula de antropologia bíblica. No bimestre passado, nós tivemos antropologia teológica e esse bimestre será antropologia bíblica. Qual que é a diferença entre antropologia teológica, antropologia bíblica e antropologia que a gente chama de secular ou comum? É que na antropologia secular não se leva em consideração o ponto de vista religioso. A antropologia secular é aquela que é feita pelas ciências naturais e o homem é estudado como produto da natureza, evolução das espécies. Ele é uma evolução do meio. Não se considera que o homem ele seja criação de Deus ou que ele tenha uma origem sobrenatural ou uma origem extraterrestre. A antropologia secular, ela se preocupa com o homem no meio em que ela vive e como que ele foi se evoluindo, se desenvolvendo com as armas, com a política, com as ciências, com as guerras, com as culturas. Isso que é a antropologia secular. Dentro da antropologia teológica, aí se preocupa com o homem sendo criado por Deus e vai fazer uma junção de tudo aquilo que a Bíblia fala com aquilo que a antropologia secular fala e uma interpretação desta antropologia religiosa. Por isso que é chamado de antropologia teológica. Só que agora nós vamos fazer um estreitamento do assunto. Ou seja, nós vamos falar muito mais sobre a antropologia bíblica, como que a Bíblia apresenta o ser humano. E aqui a gente começa com o primeiro Adão. Primeiro Adão, porque depois nós vamos voltar lá na frente e vamos falar sobre o último Adão. Quem é o primeiro Adão, então? De acordo com a Bíblia, Deus criou Adão do pó da terra. E pó da terra está falando que aqui está a palavra que eles usam para terra. Isso aqui em hebraico. Terra é Adamá. Deus pegou de Adamá, Deus pegou da terra, e ele vai fazer o homem do pó da terra. E esse homem, ele é feito com singularidade, ou seja, o homem não foi criado em escala, o homem foi criado com individualidade, singular. Deus não criou um monte de seres humanos, várias raças de seres humanos. O que, quando a gente está estudando antropologia teológica, isso é considerado. É considerada a possibilidade de Deus haver criado o homem a partir de uma subespécie. Isso aí é chamado de evolucionismo. É um evolucionismo criacionista. O que é o evolucionismo criacionista? De acordo com esse pessoal, por exemplo, o Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin, ele foi um desses tipo de teólogos. Diz que Deus pode ter utilizado a evolução das espécies para fazer o homem. Ele teria realmente criado lá os hominídeos, o Australopithecus, o que a gente popularmente chama de macaco. E Deus poderia ter criado esses animais e eles evoluíram até chegar a ser um ser humano. Mas essa não é uma antropologia bíblica. Pode ser uma antropologia teológica, mas não é bíblica, não é assim. A Bíblia diz que Deus fez o primeiro homem e ele fez só o primeiro homem, de uma maneira singular, única. Ele tem a ordem da criação e na ordem da criação, quando chegou no sexto dia, Deus ele ordenou para que da terra se levantassem todos os animais. Isso no sexto dia. Aí os animais começaram a se levantar da terra, foram se levantando. E no sexto dia, em particular, de maneira singular, Deus tomou de Adamá, que é a terra, e de Adamá ele formou o primeiro homem, soprando em suas narinas. E quando ele soprou em suas narinas, o homem foi feito alma vivente. A palavra que se utiliza lá no original hebraico, lembrando que a Bíblia
do Antigo Testamento foi escrita em hebraico. Então a palavra que se usa para alma vivente, quando ele recebeu a Nefesh. Nefesh é alma. Qual é a diferença? Nefesh é uma palavra em hebraico e alma é uma palavra em latim. Essa é a diferença. Hebraico é a língua em que a Bíblia foi escrita originalmente, e latim é a tradução que foi utilizada. Alma. Dessa palavra alma é que vai vir para nós aqui a palavra ânima. Ânima. E só você vê aqui que ânima é onde dá origem a palavra animal. Por isso, o homem ele possui uma ânima, possui uma alma, ele está animado, ele recebeu um fôlego, e esse fôlego tornou ele vivente. Por isso, animal, alma e nefesh significa ser vivente, aquele que está vivo. Adão vai ser formado de Adamá, e ele não tem nome ainda, não tem nome. Só que nós chamamos ele de Adão, ou ele veio a ser chamado de Adão, justamente porque ele veio de Adamá. Olha o nome dele aqui, ó. Tá vendo? Adam. Ou seja, ele é um ser de terra, feito de terra. E depois se transformou em nome próprio dele, ó. Adão, que já está aportuguesado. Só que lá na Bíblia está assim, com um pequeno diferencial. Eles não usam, tá bem? Eles não usam vogais. Quando eles estão escrevendo, eles usam apenas as consoantes. Aqui, Adamá já está aportuguesado, porque se lá no hebraico não existe esse aportuguesamento. O que eles têm lá? Eles têm só essas consoantes aqui, ó. Essas vogais elas foram colocadas depois. Com essa palavra aqui, ó, DN, eles formaram o nome de Adão, colocou aqui ó, um A aqui, ficou Adam. Com esse daqui eles também formaram uma palavra que é o Éden, tá vendo? E com esse aqui eles formaram a outra palavra que é o Edom. Com as mesmas consoantes que estão aqui, eles formaram 3 palavras diferentes. É a raiz da mesma palavra. E também vai vir o Adamá depois. Aí você fala, mas qual que é o sentido de nós sabermos disso? O sentido é o seguinte: Adam, que é o Adão, significa humano ou humanidade. Adam é o humano. Edom é o vermelho. Vermelho. E o Éden é o paraíso de delícias. Paraíso de delícias. E a associação que a gente vai fazer é a seguinte: Adão é um ser humano, a cor da sua pele é a cor da terra, está vendo aqui? A cor da terra ela é avermelhada, ou seja, é aquele vermelho dos índios, aquele vermelho queimado, bem queimado, muito próximo à cor do solo. E quando ele foi criado num estado paradisíaco. Ele foi criado com o mesmo solo que é o solo do Jardim do Éden. A natureza de Adão era uma natureza paradisíaca, uma natureza boa, uma natureza benevolente. Ele não foi criado então mal. Só que ao mesmo tempo, aqui está a palavra humano. E da onde que vem a palavra humano? Ela vem de humus. Vem de humus. E o que é o humus? Aqui está o rio, aqui em volta do rio está a várzea. O rio está correndo por aqui, só que ele enche. Quando ele enche, essa várzea aqui fica cheia de água, fica toda úmida. Está vendo aqui, ó, humus, fica úmida. Está vendo aqui, ó, humano, úmido.
Depois o leito do rio ele baixa novamente. E essa parte aqui é lodo, ó. Fica cheia de lodo, cheia de humus. Esse humus ele é um fertilizante. Ali por isso que nasce bastante planta em volta, todo tipo de planta, porque ela está úmida. E essa umidade toda é fertilizante. Agora a gente vai ver a excelência da criação do homem. O homem foi tomado por Deus de uma parte da natureza perto dos rios que regavam o Jardim do Éden. Vão criando a imagem. Está o Jardim do Éden. O Jardim do Éden ele tem 4 rios. Deus vai formar o homem. E para onde que Deus vai? Deus vai para o Éden, que é o Jardim de Delícias. Chega lá no Jardim de Delícias, Deus vai escolher uma parte da terra que ele vai formar o homem. Ele não pega pó do deserto, ele não pega um torrão qualquer de terra, ele vai até a beira de um daqueles rios, pega daquele lodo, daquele humus, que é fertilizante, e daquele humus ele plasma o Adão, que é a forma de corpo que nós temos até hoje, é o mesmo corpo que nós temos hoje, é o mesmo que Adão tinha, isso biblicamente, sem nenhuma especulação. E desse corpo plasmado de um humus, que é fertilizante, aí Deus sopra o nefesh, que é o hálito de vida. Isso nos mostra por que o homem é considerado coroa da criação, porque ele foi tirado do melhor da terra. Do melhor da terra, ele foi formado com a benevolência e a bondade de Deus. E ele vai ser chamado de humano, aquele que é humilde, aquele que é humilhado, aquele que é úmido. Essa é a natureza do corpo humano que Deus nos deu. É um corpo humilde, é um corpo humilhado, mas ele é retirado do melhor que existe na natureza, o melhor da terra, e com um tratamento pessoal, tratamento de artesanato, né? Foi formado a dedo. Quando se diz que Deus soprou em Adão o fôlego de vida, você vai imaginar que o boneco de barro está deitado e começa a soprar sobre ele. Deus vai soprando sobre ele, vai soprando. E conforme vai soprando, ele vai ficando seco, tá bem? Vai esquentando o corpo, vai ganhando calor. Essa é a poesia do texto bíblico. É como se Deus estivesse aqui, ó, soprando sobre o barro, como acontece quando você precisa fazer um vaso, por exemplo, você tem que esquentá-lo, ele está mole, tem que levar ele ao forno, para que no forno ele ganhe a durabilidade, né? A sua dureza. É assim que o primeiro homem é criado, mano, nesse ambiente poético, ou belo, tem beleza na criação do homem. E nesse exato momento em que Deus faz essa criação do homem, ele é criado único, diferente dos anjos. Pela teologia bíblica, os anjos foram criados em castas, ou seja, os anjos foram criados em série, várias séries de anjos diferentes uns dos outros. Isso não aconteceu com o homem. O homem não foi criado em série, e ele não foi criado em castas também. Ele foi criado singularmente, só a pessoa de Adão, o único ser humano, o único. E ele recebeu a imago Dei, que significa imagem de Deus. Deus deu a Adão um corpo semelhante ao dele, ao que ele tem. Deus tem um corpo semelhante ao nosso. Semelhante não é igual, é parecido. Lembra a imagem, representa a imagem, mas não é idêntico, igualzinho, mas é imagem e semelhança, representa. Com braços, pernas, olhos, nariz, boca, do jeito que Deus fez. Agora, se você tentar imaginar o corpo de Deus, você não vai conseguir imaginar, porque isso aqui é apenas uma semelhança, uma representação. Compreendeu até aqui? Que ele foi criado em singularidade? Só que nós ainda estamos no 6º dia da criação. E no 6º dia da criação, o que faz Deus? Ele criou também os animais. Todos os animais foram criados por Deus no 6º dia. Deus primeiro criou os animais, depois Deus criou Adão. E agora Deus vai responsabilizar Adão, vai dar responsabilidade para ele.
para que ele possa se desenvolver como ser humano. Sem responsabilidade não tem como ele se desenvolver. Ele trouxe a imagem de Deus, e Deus é responsável também. A palavra responsável tem a palavra resposta aqui, tá vendo? Resposta. O que é responsabilidade? É aquele que dá a resposta de alguma coisa que lhe é entregue, alguma coisa que lhe é perguntada. Então o que fez Deus? Plantou um jardim no Éden. Éden é um lugar extenso. E dentro do Éden, Deus plantou o jardim. Aqui dentro do Éden, Deus plantou o jardim. E Deus fazia com que 4 rios banhassem este jardim. Deus fez com que toda sorte de árvores surgisse nesse jardim. Toda sorte de árvores. E enquanto as árvores estão crescendo, nesse 6º dia Deus trouxe todos os animais, ó, a palavra alma aqui, ó. Todos os animais para que Adão colocasse nome neles. Olha a responsabilidade. Deus está responsabilizando Adão pelo mundo. E começa colocando o nome em todos os animais. Macho e fêmea vai se apresentando. Macho e fêmea, de todos os animais. E o dia está passando, o tempo está passando. A gente já entende que não é um dia literal de 24 horas, é um dia da criação. O 6º dia é o dia da criação. Eva ainda não foi criada. Então Adão ele vai ter aquele sentimento de solidão. Ele tem um sentimento de solidão. Porque o sentimento de solidão está impresso na natureza humana. Quando Deus soprou o fôlego de vida, Ele também soprou os nossos sentimentos, a nossa intelectualidade, a nossa vontade. E por isso que a gente usa esse triângulo aqui, ó. O homem, ele é um triângulo constante. Nesse triângulo, aqui está a sua volição. Volição significa que as suas vontades foram sopradas junto com a tua alma. Você tem vontades, que são vontades boas. Junto com a sua volição, foi dado para você também o seu intelecto. Você é uma pessoa intelectual. Volição, intelecto, que são as duas partes do ser humano. E através do seu intelecto você vai poder assim entrar dentro de um objeto e vai discernir o que é esse objeto. Por exemplo, aqui está este objeto que não tem nome nenhum. Aí Deus diz, coloca um nome. Você com o seu intelecto vai fazer uma entrada, ó, de entrada. E o lecto é leitura. Você vai fazer uma leitura interior do que é o objeto que está sendo apresentado para você. E essa leitura interior, você vai então fazer o quê? Você vai vasculhar, você vai perceber. E vai colocar o nome dele de acordo com a leitura que você fez. Você que deu o nome para o objeto. É isso que o Adão está fazendo. Ele é um homem que ele está sendo responsabilizado porque ele tem volição, vontade, ele tem intelecto e ele tem os seus sentimentos também. Na hora que ele coloca o nome de um animal lá, leão, na nossa linguagem, né? E leoa, olha só aqui a presença do intelecto, da vontade e do sentimento. Qual é o sentimento que cria? Se ele tem um leão e tem uma leoa, de que existe uma parceria. Existe um macho, existe uma fêmea, existe uma companhia. Aí quando ele começa a observar os passarinhos que Deus trouxe para ele e colocar o nome também, ele percebe que tem o pardalzinho pardalzinho macho junto com a fêmea. Quando ele olha para as serpentes, ele vê que tem a serpente macho e a serpente fêmea. Tem a girafa macho e a girafa fêmea. Ele vai para os cardumes de peixes e ele vê que existem ali os peixes que são machos e as fêmeas também.
Ou seja, toda a ordem da natureza tem macho e fêmea, toda a ordem. Todos eles têm companhia, todos eles têm companheiros. E Adão, ele pela sua intelectualidade, pelo seu intelecto, ele vai tendo o quê? Um sentimento de solidão que vai se despertando nele, porque não se achou para ele, em toda a ordem da natureza, uma fêmea. Não tinha uma fêmea para ele. Ele era o único macho da espécie, o único. Se ele fosse um ângelo, um anjo, ele não sentiria essa falta, porque, afinal de contas, os anjos também foram criados em série, e os animais foram criados em macho e fêmea. Agora e ele? Singularidade, ó, sozinho. E o sentimento dele, então, de solidão começa a aflorar, porque ele não acha uma ajudadora que está com ele. Outra coisa, Deus fez as árvores nascerem aqui no jardim, e ele vai ter os seus instintos. Entre esses instintos, ele vai ter o de preservação, e para se preservar ele precisa de comer. Todas as árvores ali, ele só vai comer daqueles frutos quando ele tiver vontade de comer. Está com fome, ele vai lá e come, porque está com vontade de comer. Está com sono, ele vai lá e dorme, porque está com vontade de dormir. Essas vontades estão presentes. Então, evolução, intelecto e os sentimentos. Isso aqui é o Adão inteiro, do melhor da terra, sendo responsabilizado pelas ordens da natureza, da criação. É ele quem comanda o rio, é ele quem comanda os animais domésticos, a fauna, a flora. Ele está sendo coroado. Quando então ele tem esse sentimento de solidão, porque não se acha para ele a ajudadora que lhe seja idônea, Deus toma a decisão dizendo que não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que lhe assista. Essa aí é a tradução bíblica que nós temos. E faz o que Deus? Faz com que Adão no 6º dia durma. Todo isso aqui é o 6º dia que está acontecendo. Já dá para perceber que não é um dia de 24 horas. Nomear todos os animais, sentir a solidão, não é isso. O que está sendo ressaltado aqui é que no dia que o homem foi criado, ele fez tudo isso daí e teve um sentimento de solidão. Dormiu, ou foi anestesiado. Deus fez cair sobre ele um sono profundo. Tomou uma de suas costelas, e aí vem a parte da criação da mulher. O homem, ele foi criado por Deus. Essa é a palavra que a gente tem na tradução em português. O homem foi criado por Deus. Quando se vai falar da mulher, ela não foi criada, ela foi edificada. Far-lhe-ei uma adjutora que lhe assista. E edificou Deus a mulher. Edificou, olha que interessante, né? Ou seja, Deus pegou a parte, o melhor do homem, e ele fez, do melhor do homem, ele fez a mulher, colocando-a bem ao lado. Tirou do lado e colocou do lado. Ele fez uma amplificação, uma ampliação, um zoom da mulher. Tanto o homem quanto a mulher foram criados do melhor de Deus, o melhor que Deus poderia fazer. Não existe aqui uma subcategoria para a mulher. Ela não é um substrato do homem. E aí os nossos poetas, pregadores, falam que a mulher não foi tirada da cabeça para não mandar no homem, não foi tirada do pé para não ser pisada, foi tirada do lado para ser companheira idônea, né? Idônea. Não é só uma companhia, é uma companheira idônea. Idônea significa que ela é honrada, sabe? Ela é honrada. E ela faz uma assistência ao homem. Que lhe assista não significa que vai servir ao homem. Assista não significa que ela está só olhando o que ele está fazendo. Assista porque ela é uma assistente do homem nas suas lutas, na sua responsabilidade. Essa é a antropologia bíblica, de que o homem foi originalmente criado bom e originalmente criado inteligente,
originalmente criado com saúde. Por quê? Quando a gente fala de solidão, por exemplo, a gente associa solidão com tristeza. E a gente pensa, solidão com tristeza, então é mal. Não é esse o conceito bíblico. A solidão, ela se tornou uma tristeza e uma maldade por causa do pecado que vem depois. Aí tudo vai ser manchado pelo pecado depois. Mas não é esse o caso de Adão. Adão, quando ele sentiu a solidão, ele sentiu uma solidão que foi benevolente, que deu a ele o que? A intuição de que ele precisa de companhia. Esse é o aprendizado humano. Por que é importante a gente saber que o homem foi assim criado bom? Porque existe uma doutrina de deterioração da humanidade, ou de depreciação da humanidade. O homem é considerado um produto de quinta categoria, sem valor, porque afinal de contas o homem erra o tempo todo. O homem é isso que a gente vê na sociedade aí. Mas essa não é uma teologia, não é uma antropologia bíblica. Não é assim. E é importante a gente valorizar o primeiro Adão, porque o segundo Adão vem dentro da mesma forma. Ou o último Adão, que é Jesus, ele vem dentro da mesma forma. Quando ele foi colocado no mundo, ele foi colocado nesse triângulo aqui, dentro da mesma forma, com a mesma natureza humana. Ele veio na mesma tradição bíblica, na mesma. E se você deprecia a antropologia bíblica, você vai imaginar, como alguns fazem por aí, de que o pecado está na carne, ou quem induz ao pecado é a carne. Não é a carne que induz ao pecado. É um mistério, um projeto na matéria de armateologia, que a gente vai estudar hoje. E nessa matéria de armateologia a gente vai ver que o problema não é o corpo. O problema não é o corpo, o problema não é a alma, o nefesh. E o problema também não é o ruá. O que é o ruá? Ruá é o espírito. Porque Deus, ele soprou, mas ele é espírito. Ruá. Aonde que está o problema? O que é o pecado? Aí nós vamos para a condenalidade do homem. Aí eu abro um espaço e falo, se vocês fizerem uma pergunta, quiserem fazer uma pergunta, é a hora. É o momento. Ou uma observação, senão a gente já continua. Seu filho? Uma mulher foi se juntando, como é que foi? Da costela que Deus pegou, ele foi esticando, foi modelando, foi moldando. É como um artífice que ele trabalha no barro. Ele pega um pedaço do barro e ele vai trabalhando. Não foi usado a terra, foi usado só a costela. Porque na costela estava toda a natureza humana de Adão. É o milagre da criação de Eva. Deus ampliou. Deus fez as vértebras, fez o coração, fez outra mulher, outro ser humano igualzinho a Adão, com o diferencial de que é uma fêmea. Esse é o diferencial. Então, pegou do melhor de Adão e fez o melhor para Adão. E um outro milagre, né? A mulher ela é um milagre tanto quanto o homem é um milagre. A gente tem um paralelismo, por exemplo, com o estudo das células prontas. O que é o ser humano? O ser humano ele é o que tem na sua célula. Com uma célula é possível se reproduzir outro ser humano igual àquele. Que foram feitas as experiências com os animais, aquela ovelha, que foram clonados inclusive a partir de uma célula. Aí a gente imagina, se o ser humano conseguiu fazer isso em laboratório, é Deus com seu poder fez muito mais, com a costela. É possível isso aí. E se não fosse possível, se fosse impossível, eu faria. É por aí. Oi? Ela vai ganhar esse nome depois da queda, porque ela também não tem nome. Quando Deus criou o homem e a mulher,
Aí o nome homem, né? Homem, a palavra homem em hebraico, sempre eu tenho que falar do hebraico com os irmãos por causa do que foi escrito em hebraico mesmo, o Antigo Testamento. Aí é assim, ó, o nome homem em hebraico é assim, ó, Ish. Façamos Ish a nossa imagem e semelhança. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele chama Ish. Quando ele acorda dos sonhos, aí a mulher inspira uma poesia, porque a mulher realmente ela encanta o homem. Para isso que Deus criou a mulher, para que ele fique encantado com ela. É para que ela tenha toda aquela a sedução que ela naturalmente tem. A aula que a gente vai ter semana que vem vai ser sobre a feminilidade humana, então, sobre as mulheres em específico. Mas aqui está, Adão está dormindo, quando ele acorda, ele tem um êxtase poético. Ele diz: esta é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamado Ish-A, porquanto de Ish foi tirado. No português a gente não percebe. Mas no hebraico se percebe, ó, será chamado Ish-A, porquanto de Ish foi tirado. Será chamado varoa, porquanto do varão foi tirado. Aí as nossas traduções de agora dizem o seguinte: será chamada mulher, porquanto do homem foi tirado. Aí você não consegue perceber. Mas por que é chamado mulher no português? Não era chamado mulher. Essa é uma palavra que ela veio lá da Europa, e lá na Europa tem uma palavra que é essa daqui, ó. Eu vou escrever para vocês aqui. Mulher vem de Miller. Tá vendo Miller? Esse Miller aqui, o que é o Miller? Ó, é um I mais um I fechado aqui embaixo. Muller. E esse Muller, ele se transforma em mulher. O que significa o Muller, que é Miller? O que significa mulher? Significa melhor. Perceberam? A mulher, ela é o melhor do homem. A mesma palavra que a gente usa para melhor é a mesma palavra que a gente usa para mulher. Quando você vai para o inglês, eles usam ifman. Ifman. Aí você fala, mas em inglês, o que é o ifman? Ifman significa o outro homem. Ifman é a outra parte do homem. É o melhor do homem. É o Miller. Aí você perguntou, mas por que ela é chamada de Eva? Ela é chamada de Eva depois da queda. Por quê? Eva é outra palavra hebraica que vem de Hayá. E Hayá significa vida. O nome Eva significa vida. Por que ela é chamada de vida? Porque é a mulher que gera a vida. Ela que recebeu essa carga genética e essa responsabilidade de fazer a manutenção da vida. Deus tirou o melhor do homem, colocou o melhor na mulher e responsabilizou a mulher para que ela faça a manutenção da vida. E assim, por isso que é gostoso a gente estudar antropologia. E vai ser muito bom que vocês deem continuidade no estudo teológico de vocês, para que futuramente vocês possam estar estudando o hebraico, e não vou dizer especialista em hebraico, mas algumas palavras, sabe, algumas construções é muito importante para enriquecer mesmo o conhecimento sobre a palavra de Deus. Foi muito boa a sua pergunta, fez lembrar. Eva então significa vida e Adão significa aquele que foi tirado da terra, o humano, ou humilhado. Agora estão Adão e Eva no jardim. Os dois estão muito bem. E estando muito bem, ela está assistindo a Adão. E no que ela está assistindo a Adão, exige ali uma ordem que foi dada.
E você só pode testar a responsabilidade e dizer que existe responsabilidade mesmo sempre quando existe uma sanção, uma ordem. Você tem uma ordem, diante daquela ordem é que você vai ver se a pessoa é realmente responsável ou se ela é irresponsável. E a ordem era bem expressa. Todas as árvores do jardim eles poderiam comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, desta eles não poderiam comer. A ordem foi dada não a Eva, tá bem? A ordem foi dada a Adão. Quem Deus proibiu de comer da árvore? Deus proibiu Adão. Deus não proibiu Eva. Isso aí é antropologia bíblica. Daqui a pouco a gente vai ver isso aí em arqueologia. E qual foi a condenação? A condenação não foi o fato de Eva ter sido tentado pela serpente. Porque ser tentado não é pecado. Você vai sofrer a tentação. O apóstolo Tiago falou o seguinte: bem-aventurado o homem que suporta a tentação. Ser tentado então não é pecado. Não tem problema nenhum. Eva poderia ter sido tentada, Adão poderia ter sido tentado, e pecado algum haveria nisso. E até aí Eva foi tentada e ela foi enganada pela serpente. Outra coisa, ser enganado também não é pecado. Você pensa numa pessoa que de boa fé acredita em você porque você representa alguma coisa na natureza. Você vai imaginar que Eva e Adão foram criados em estado de inocência, tá bem? Não esqueçam isso aqui, ó. Os dois, eles não eram bobões. Tinham intelecto, tinham sentimento, tinham vontade, sabiam o que estavam fazendo, e por isso eles não eram ingênuos, mas eles eram inocentes, ó, estado de inocência. Estado de inocência. Estado de inocência como de um adolescente, por exemplo. Estado de inocência. Você pega um adolescente diante de uma pessoa que é vivido, aí você vai ver que a malícia dessa pessoa que é vivido, comparado com a do adolescente, é justamente uma inocência. E é por isso que o adolescente ele é chamado de adolescente. Você olha aqui para a palavra adolescente, e eu sempre falo para os irmãos olharem para a palavra, porque é assim que a gente vai aprendendo. A palavra que ensina a gente não tem como aprender sem a palavra. Dentro da palavra adolescente tem a palavra dolo. Está vendo dolo aqui, ó? Dolo. O que é um adolescente? É aquele que não tem dolo. O que é dolo? Dolo é a intenção de enganar. Essa é a intenção. É a intenção de fazer o mal. É a intenção de praticar o erro. Isso é o dolo, de causar dano. O adolescente é aquele que não tem dolo. Ou seja, ele não tem a intenção de causar um dano. Ele está em estado de inocência. E por isso que ele não é considerado culpado diante da lei. Porque ele está um adolescente. Ele é responsabilizado. Sim, é responsabilizado dentro da sua faixa etária de adolescência. Mas ele não tem a intenção de causar o mal como se ele não fosse mais adolescente. A gente pode considerar então que Adão e Eva estavam no estado de adolescência humana, embora que eles eram adultos, estavam no Éden, jardim de Deus. E aí chega a serpente. Quando chega a serpente, ela está aqui enroscada na árvore e ela vai conversando com Eva. Conversando com Eva, ambos estavam nus, a Bíblia diz, estado de natureza, nudez. Essa nudez não era condenatória, eles não se envergonhavam disso, por estarem em nudez. É como se fossem crianças brincando mesmo, crianças selvagens, brincando mesmo. Nesse estado de inocência, Eva foi enganada. E ser enganado não é pecado. Você pensa numa pessoa que está aliciando um adolescente. E o adolescente ele cai na lábia de quem está aliciando ele. Ele cai, mas é porque ele está sendo enganado. O apóstolo Tiago ele fala que está sendo engodado. Engodado é que está sendo enfeitiçado, enrolado. Isso que é engodado. É que caiu num círculo.
está sendo enrolado. Eva está sendo enrolada, ela está sendo seduzida. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: Eva foi seduzida pela serpente. E ser seduzido também não é pecado. Não é pecado. Eva não está em pecado. Quando ela come da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela não traz o pecado ao mundo. Não é ela. Isso é antropologia bíblica. Depois a gente vai ver em martiologia. Estou terminando essa matéria aqui. Até aí não tem condenação nenhuma no mundo. Nenhuma. Porque Eva não foi responsabilizada diretamente por Deus. Ser tentado não é pecado. E ser seduzido não é pecado. Bom, seja bem-vinda. Bem, pode tomar um assento conosco aqui. O nome da irmã é? Márcia. Pode tomar um assento com a gente aqui. Tem uma cadeira aqui do lado. Mas ela tinha conhecimento, não podia comer, né? Ela tinha o conhecimento. Mas você vê pela própria resposta que Eva dá para a serpente, que é uma resposta inexata. Porque Deus disse para Adão o seguinte: olha, da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que comeres certamente morrerás. A resposta que Eva deu para a serpente não é essa. Ela diz o seguinte: não, o Senhor Deus nos disse para comer de toda a árvore que está no jardim, mas da árvore do conhecimento Deus disse: dele não comereis e nele nem tocareis, para que não morrais. A resposta dela não é exata, porque Deus disse: não comereis, porque no dia que comeres certamente morrerá. Essa é a resposta de Deus. Ela diz: não comereis e não tocareis. Deus não disse não tocareis. Deus disse não comereis. E Deus disse certamente morrerá. E ela omitiu essa parte, né? Dizendo que não seria no dia, simplesmente morreria. Por isso que a gente estamos fazendo teologia para entender o seguinte: existe uma nuance no texto bíblico. Qual que é a nuance no texto bíblico? São os detalhes. Você vai observando os detalhes. E o teólogo, ele é aquela pessoa que ele aprende teologia pelo texto. Pelo texto, é lendo o texto bíblico. Aí no caso, até aqui não existe pecado no mundo. Tem a sedução, o engano, está sendo engodada, mas o pecado não está no mundo. Por quê? A única pessoa que não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, a única, era Adão. Eva poderia, se eles tivessem filhos, eles poderiam. Se Adão não tivesse comido, nós poderíamos comer. Nada aconteceria, nada. A prova bíblica está lá no texto. Na hora que Adão comeu, aí se abriram os seus olhos. Aí, na hora que Adão comeu, Paulo, escrevendo aos Romanos, fala: por um homem entrou o pecado no mundo. Ali entrou o pecado, porque a proibição era para Adão. Ele estava proibido. Ele que era a imagem de Deus, o representante de Deus. E é ele que está representando o Cristo. Quando o Cristo vem, nós vamos ter que estudar isso aí em soterologia, mas ainda vai cair alguma coisa aqui em armatologia daqui a pouco. Quando Cristo vem, o que acontece? Cristo não pode pecar. Todos aqueles que creem em Jesus, nós que cremos em Jesus, nós ainda pecamos. Mas o Cristo não podia pecar. O Cristo não pecando, aí Deus tem a pessoa com quem ele vai conversar sobre o meu pecado. Ele vai entregar eu nas mãos de Jesus. Tá lá, vai lá e resolve lá com o Rogério. Aí Jesus vem e resolve comigo aqui como que ele vai fazer em relação ao meu pecado. No nosso caso, ele vem e nos lava, nos purifica, nos perdoa, nos transforma. Está nas mãos dele, porque ele é o representante da nossa salvação. Só que Cristo está sendo representado por Adão. Por isso Adão não podia pecar. Ficaria nas mãos de Adão fazer o que ele ia fazer com Eva. Como que ele ia disciplinar Eva, como que ele ia esmagar a cabeça da serpente, se ia expulsar do paraíso. É o Adão que ia resolver isso. Mas como Adão ele acabou sendo cúmplice, né, de Eva, e nessa cumplicidade ele acabou com a nossa salvação, acabou com a nossa vida, e Deus cumpriu a sanção. Qual que era a sanção? Morte em cima de Adão. Essa morte nós vamos ver nas próximas aulas. É como a gente já viu na antropologia teológica. Essa morte, ela é uma morte gradual, bem gradual. Só para não ficar totalmente em branco, relembrar um pouco o que a gente viu aqui em antropologia teológica, né? Essa morte
é porque o homem foi criado em alma, corpo e espírito. No dia que ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, o corpo ainda continuou vivendo, só que o espírito morreu. E aí o homem ficou apenas com alma e corpo. A partir daquele momento foi colocado um prazo de validade para o homem. Certamente morrerá. E o prazo de validade de Adão expirou em 930 anos. Ok? Essa então foi a nossa primeira aula de antropologia bíblica. Depois eu vou disponibilizar o áudio